Oi pessoal, tudo bem com vocês? A dica de hoje, gente, é o forno halogênio, tá? Essa dica de hoje é principalmente, né, para pessoas que estão querendo ingressar na arte reborn, né, e não sabem que tipo de forno usar. E eu resolvi mostrar o meu forno porque no começo, né, quando eu tava comprando materiais, investindo, eu não sabia ao certo que forno comprar, aonde encontrar esse tipo de forno. E por muito tempo eu fiquei usando o soprador térmico, né? E o soprador térmico acaba fazendo com que o trabalho, né, seja mais demorado. Você tem que ficar segurando ele o tempo todo, cansa a mão, você corre o risco de queimar o seu kit se você aproximar muito. Nunca você sabe o tempo certo, né, ideal. Então eu queria muito investir num forno e fiquei um bom tempo pesquisando, né? E os fornos para trazer de fora do país acaba saindo muito caro, né? Aí foi então que duas cegonhas, né, gentilmente, né, me deram a dica desse forno, né, que é um forno barato e pode ser encontrado aqui no Brasil. Esse forno, gente, é um forno da Polishop, tá? Ele é um forno que pode ser usado na cozinha também, né? Mas não é um forno muito usado tradicionalmente, né, aqui no nosso país. Aqui na minha cidade, na loja física, eu não encontrei esse forno somente pela internet. Na época eu paguei 500, não, 600 reais com frete, tá? Mas valeu super a pena. Ele é um forno, vamos dizer assim, não é super grande, né? É um forno que ele é um forno de tamanho médio. Mas eu consigo assar aqui bonecas de até 23 polegadas. É claro que tenho que assar em duas etapas, né? Porque as pernas acabam sendo bem grandes. A cabeça também você tem que cuidar, porque esse forno, diferente daquele outros importado, ele não tem aquela parte de alumínio, né, que suspende, né, que deixa a tampa um pouco mais alta. Ele não tem aquela parte. Então, bebês muito grandes, a cabeça fica muito encostada no ventilador. Então, se você não cuidar, você pode queimar a sua boneca. Então, eu indico bebês até 23 polegadas neste forno. Um bebê pequeno, você consegue colocar todos os membros de uma só vez. Cabeça, braços e pernas. No caso de uma bebê maior, eu colocava os membros e depois, na segunda etapa, eu colocava a cabeça. E eu colocava deitada, né? Porque se deixar em pé, ficava muito próximo do ventilador, né? Do motorzinho. Mas dá tranquilamente para trabalhar nesses tamanhos. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que ele vem vários utensílios, tá? Para serem usados na cozinha. Mas para os bebês você não vai usar nenhum dos utensílios que vem. Então você vai tirar todos os utensílios e vai deixar mesmo só a bandeja, tá? É uma bandeja antiaderente, tá? Grande, né? Então somente essa parte que você vai usar. Outras partes não. E claro, sempre usar um paninho branco, né? Sem nenhum desenho, né? Pra não ter risco de manchar o seu bebê. Não queima, tá, gente? O paninho, não tem problema de você colocar esse paninho aqui, porque é pouco tempo, né, que o bebê fica aqui dentro do forno. Mas é importante usar para que as peças não encostem nas laterais, que ficam mais aquecidas, tá? E eu vou mostrar aqui a parte da tampa. Como vocês podem ver, a tampa ela já é acoplada ao forno, não tem como você retirar, tá? A única coisa que sai é a bandeja. E uma coisa que você tem que cuidar, gente, é que assim, ele é um forno que eu tenho até vontade de ter pra minha cozinha, porque ele tem várias funções. Não sei se vocês vão enxergar aqui, mas tem a função para fritura, frango, pizza, espetinho, carnes. Ele é digital, né? Ele tem vários graus aqui, 70, 90, 130, 150, 165, 180 e 195 graus. Então ele vai de 70 a 195 graus. E ele tem aqui umas outras funções: contínua, intermitente e sem rotação. E aqui a temperatura, né? Essa parte aqui, essa função eu não mexo. Funções e o liga e desliga. Então, assim, qual função que a gente vai usar? A primeira coisa é você definir a temperatura do seu forno. Então, aqui nesse caso, nós vamos usar a temperatura 130. Então, a primeira coisa que você vai fazer após colocar o seu forno na tomada, né, é escolher a temperatura. Então, você vai apertar. Não, peraí. Não, primeiro você vai colocar a função, quer dizer, tem o ligado, alto, né, e fritura. Então,
Então você vai pôr no alto, ó. Não sei se dá pra você enxergar, mas fica no automático, tá? Função automático. Aí agora sim é a temperatura 130. Então você vai apertar 3 vezes, né? Pra pular do 70 por 130. E depois você vai escolher o tempo, tá? Pra pele, eu deixo em média de 6 a 8 minutos. E para verniz, você pode deixar de 8 a 12 minutos. Então, aqui você vai escolher a temperatura. Ó, você vai colocando, por exemplo, aqui, ó, 6. Ah, passei um a mais. Então, você diminui aqui. E aí, depois é só ligar. Aqui eu não tô com nenhum kit aqui, mas eu vou ligar só para vocês verem, né, como que ele fica. Olha, ele acende, né? Ele solta uma luz e o ventiladorzinho fica em funcionamento. E na hora que termina, ele faz aquele som, né? Tipo micro-ondas. Dá um apitinho de 3 minutos. E aqui você pode desligar o forno também. Então, o forno super prático, fácil de usar. A única coisa que você tem que cuidar mesmo é aqui na função, porque você sempre vai usar no automático. Nunca coloque na fritura em diante, porque você vai perder o seu kit. Já teve casos de pessoas colocar na função fritura e perder o kit. Então, é sempre no automático. Então, para recapitular, o que você vai fazer? Colocar a função automático, colocar a temperatura 130, colocar o tempo, né, aqui em cima e usar a função ligar. Então, como eu falei, esse forno, ele é da Polishop. Eu acredito que ele esteja em média no preço ainda de R$600 com frete, né? Dependendo de onde você mora, talvez você encontre na loja física. Aqui no sul eu não encontrei na loja física, foi pela internet mesmo. Mas é um bom forno, dá super certo. Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês também, uma coisa que eu faço é o seguinte. Eu gosto de deixar o bebê em média 8 minutos. Então, digamos que esse aqui... Não, eu vou pegar uma outra parte. Deixa eu ver. Não, vou deixar essa parte aqui mesmo. Digamos que isso aqui seja uma perna, né? Porque aqui não tem pintura. Mas eu deixo 4 minutos desse lado e depois 4 minutos do outro lado. Para que todas as partes da peça recebam o calor. Então, os bracinhos eu deixo 4 minutos de um lado e depois eu abro o forno e viro todas as peças do outro lado para receber pintura. É claro que no caso da plaquinha de barriga, você não precisa fazer isso porque não tem pintura desse lado. É só para ser uma demonstração para você mesmo poder entender o que eu quero dizer. Então, eu sempre viro as peças para que ele possa receber calor de todos os lados, porque a parte que fica aqui virada por paninho, ele recebe menos calor, né? Então, é uma dica que eu dou para vocês, tá? Eu espero que tenha ajudado, gente. Eu sei que às vezes é difícil quando a gente tá começando, né? A saber o tipo de material, o tipo de forno. Então essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Acione o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades, né? E se não for pedir muito, deixe o seu like aí pra gente, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.